Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar do adubo coat mais substrato. Posso misturar o coat, né, adubo coat no substrato comercial? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Daniela, né? Ela fala que sempre fez isso, tá certo? E pergunta se isso é correto, tá? Para se fazer com o coat mais o substrato. Olha, Daniela, essa pergunta é muito comum aqui, tá certo? Não especificamente com o coat, né? Mas muita gente faz essa mistura no substrato, tá certo? Quando está confeccionando seu substrato, tá? Com outros tipos de adubos. Eu já respondi essa pergunta, mas vamos falar um pouco especificamente do coat, né? Então, se isso é interessante, se não é interessante, tá? Eu vou deixar aqui minha opinião sobre essa mistura, se vale ou não vale a pena, tá certo? Eu vou comentar aqui, digamos assim, o que pode estar acontecendo, o que ocorre na realidade, tá certo? Com o substrato quando você acaba misturando qualquer tipo de adubo, tá? Antes do plantio, tá certo? Geralmente, né? Quando você mistura qualquer tipo de adubo, inclusive o coat, né? A maioria dos adubos, né? Que tem pelo menos aí 3, 4, 5 nutrientes, né? Em conjunto, né? O que acontece, o que pode acontecer e o que acontece é o seguinte, tá? Alguns tipos de nutrientes, elas são, na verdade, elas acabam, digamos assim, atraindo, né, concentrando a umidade, tá? Elas acabam virando, digamos assim, líquido com o tempo, né? E alguns desses elementos, se você tiver, por exemplo, um sistema de armazenamento que não tenha controle de temperatura, tá? Esses nutrientes podem acabar evaporando, então você acaba perdendo os nutrientes por evaporação, ok? Outros, né, podem simplesmente com essa água que está presente no substrato, todo substrato tem um mínimo de umidade possível, né, acumular essa água e elas podem se perder, tá, principalmente aí pela lixiviação, né? Pela perda com a água, tá certo? Isso quando ainda está armazenada, viu, gente? Então,
Isso é comum, acontece mesmo com NPK sem esses adubos mais tradicionais, sem você estar utilizando, por exemplo, o substrato somente armazenar, você pode estar perdendo, tá, por esses fluidos, né, tá, do substrato. Então, não acho interessante você utilizar o adubo, né, tá misturado com o seu substrato, tá certo? E não é só isso, tá certo? Tem um segundo fator também muito importante, né? Quando você tem o seu substrato, que, por exemplo, ela não tem nutriente nenhum, mas ela tem umidade, né? E com a adição de qualquer tipo de adubo, né, que são os nutrientes, você também vai induzir o crescimento, né, dos fungos e também de bactérias, né? Podem não ser causadores de doença, mas você vai induzir o crescimento desses micro-organismos no meio desse substrato, ou no substrato como um todo, né? E com isso pode haver, digamos assim, alteração bruscas, né, do pH e principalmente da temperatura, tá certo? Então você pode estar induzindo, digamos assim, a fermentação, ok? E com isso, né, você pode ter também, digamos assim, uma maior degradabilidade, ou seja, um consumo desses micro-organismos do próprio substrato, fazendo com que esses materiais, principalmente a parte orgânica, né, perca a sua durabilidade, tá certo? Perdendo a durabilidade, você pode ter alteração física do substrato também. Com o tempo você pode ter esse tipo de problema também. Então, se você somar com a primeira questão e a segunda, tá certo? Você pode concluir que não é uma boa ideia você misturar o adubo, tá certo? No substrato mesmo que ela seja comercial, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Eu tenho visto muito substrato, né, tanto aqui no Brasil como no exterior. A grande maioria, tá, não tem os principais adubos, né, os principais nutrientes no seu substrato. Pode ter sim um ou outro elemento mineral que não cause esse tipo de problema. Quando você mistura o adubo, né, com o seu substrato, você pode estar, na verdade, direcionando para que esses fatores aconteçam, tá certo? Eu acredito que deixei aqui bem claro, né? Porque nós, mesmo no orquidário, em pequenas proporções, a gente não faz, ok? A gente apoia alguns produtores aí, a gente não fala em fazer essa mistura, porque justamente por causa desses fatores que eu citei, tá certo? Mas tem uma situação em que eu considero, tá, que você possa fazer assim, no caso principalmente aí do coach, né, tá certo? Ou mesmo no caso de outros adubos, né, com todo o cuidado. Mas no caso do coach, né, porque como ela tem uma liberação mais lenta, tá? Você pode fazer a mistura do coach com substrato, desde que esse substrato seja prontamente de uso, tá certo? Então elas não vão ser armazenadas, elas vão ser utilizadas, tá, na produção ou no cultivo, tá, logo após a sua mistura, tá certo? Nesse caso, eu acho até positivo, né? Principalmente porque o coach, como ela é a liberação lenta, tá certo? E quando você faz o uso imediato, a planta pode estar absorvendo desde que tenha raiz, né? Desde que não seja estaca, né?
ela pode estar aproveitando, tá certo, os nutrientes do coach, tá certo? Agora, os adubos tradicionais, tá certo? Você pode ter problema se for uma estaquia, né? Porque elas não têm raízes, tá certo? Então, são várias situações que a gente pode citar aqui, né? Mas no caso especificamente do coach, que é essa pergunta daqui, né? Que é essa pergunta hoje, né? Eu acho que você sim pode fazer desde que esse substrato seja prontamente de uso, né? Logo após a sua confecção, vocês estão entendendo? Mas aqui eu já comentei várias vezes, né, e deixo aqui registrado mais uma vez, né, a mistura de adubos, né, esses adubos mais complexos, né, com substrato para depois você armazenar e não sabe quanto tempo você vai deixar armazenado, eu não faria isso, tá certo? Isso aí isso isso não seria interessante justamente pelo que eu já comentei aqui nesse vídeo, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos a respeito, tá, dos adubos e também como os substratos, né? A gente sempre tem comentado que você precisa aplicar os nutrientes quando a planta está pronta para absorvê-los, né? E não quando a planta não está pronta para absorvê-los. Então, é a mesma coisa dizer que você está adubando um saco de substrato, né? Para que você vai estar fazendo isso, tá certo? Então, eu acho interessante que os fertilizantes, os nutrientes sejam aplicados, tá certo? Quando as plantas estiverem, tá, na sua necessidade, tá certo? Vocês que estão entrando agora no nosso canal, tiver alguma dúvida, tá certo? Assistam os outros vídeos que eu já postei sobre adubos, né? E também substratos, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Vai ser bem interessante se você puder assistir esses vídeos também. Os vídeos mais antigos, elas estão com um volume um pouquinho baixo, porque o microfone não era das melhores, mas dá para vocês entenderem, tá certo, do que eu estou falando. Eu irei postar mais vídeos, né? Não se preocupe, tá certo? Se inscreva, tá certo? E encaminhe as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Tá? Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Grande abraço!